Graça e paz, meu irmão e minha irmã, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor, Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. Um prazer imenso reencontrá-lo para aqui meditarmos na palavra do Senhor e trazer aplicações para os nossos corações e para a nossa vida cotidiana. Temos falado aqui a respeito dos mandamentos recíprocos, alguns chamam também mandamentos mútuos, e há também quem venha denominá-los como mandamentos de maturidade cristã. Realmente há esse aspecto de maturidade na obediência a esses mandamentos. Tanto o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, quanto os seus apóstolos, nos trazem, através da palavra de Deus, mandamentos, ordens, para que nós estejamos tendo o mesmo sentimento, atitudes, uns para com os outros, enquanto famílias de Deus aqui na terra, enquanto comunidade da fé. Então a Bíblia traz para nós essas orientações. Você pode aí conferir vídeos anteriores nos quais temos já trabalhado esse tema. Acompanhe aí já outros temas que conversamos aqui com os irmãos. E esses mandamentos, eles são, como já dissemos também, para serem obedecidos. São ordens da palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração, para a nossa vida, visando a glória de Deus, visando o bem da comunidade e visando, sim, a honra do nome da pessoa de Cristo Jesus como Senhor da igreja. E com isso, a igreja é edificada e nós também abençoamos uns aos outros. Meus irmãos, esses mandamentos, eles são mandamentos que geralmente vêm, com essa sentença uns aos outros. Então, na maioria das vezes, os textos que temos lidos estão relacionados com essa sentença. Muitas vezes não vai haver essa sentença propriamente dita, mas há a ideia dessa sentença de ordem dada por Deus, através dos seus servos, através da própria encarnação do Verbo ou através dos seus apóstolos, ok? Muito bem, então hoje nós vamos pensar aqui um pouco a respeito do tema orai uns pelos outros, registrado aí em Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Eu vou fazer a leitura um pouco anterior, a partir aqui do versículo de número 13. A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, do 13 ao 16, nos diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Palavra de Deus aos nossos corações, irmãos? Então, irmãos, a oração é um tema, o tema oração é um tema essencial da vida cristã. Não há como ter vida com Deus, ter vida cristã sem oração. Também tem um tema, um sermão que nós trabalhamos, eu também te aconselho a ouvi-lo, porque nós vamos falar também a respeito de que não basta orar, é preciso orar com um coração segundo o que agrada a Deus. Então, também tá aí, você siga, entre lá no canal e veja também esse vídeo, para que você possa entender que Deus exige de nós uma postura correta em relação à oração. Mas enfim, a oração é o fôlego da nossa alma, Alguém já disse isso poeticamente, dizendo que da essência, da natureza essencial para a vida espiritual, para a vida do homem de Deus, a vida da mulher de Deus, que é a oração. Precisamos falar com Deus. Precisamos nos
comunicar com o Senhor. O Senhor fala conosco através da sua palavra, nós falamos com o Senhor através da oração, e muitas vezes oramos, acabamos de orar e ficamos em silêncio, refletindo a respeito do agir de Deus, do seu poder, e Deus também, através do seu Espírito, fala aos nossos corações. Então a oração é um meio pelo qual nós somos abençoados e nós também abençoamos a vida de outras pessoas. Aqui no texto em que lemos, no versículo 13, nós lemos Tiago dizendo assim: algum de vós está em dificuldade, aqui é uma tradução diferente da que lemos da Ara, algum de vós está em dificuldade, essas pessoas devem orar. Alguém está feliz? Que entoe cânticos de louvor. Meu irmão, ser cristão não significa viver numa montanha da fé, num ápice constante de alegria, de tranquilidade. Faz parte da vida do crente vales de enfraquecimento, vales de lutas, vales onde nós somos tomados por temor por dentro e por fora. Nós somos colocados diante de situações adversas que mexem com o nosso ser, que nos colocam diante de questionamentos. Então, apesar do próprio apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4 e também 1 aos Tessalonicenses 5,16, nos chamar à alegria, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. A Bíblia não nega que eu, você, enquanto homem e mulher de Deus, passamos por vales onde o choro e a lágrima também tomam o nosso coração, onde passamos às vezes por angústias, por dificuldades. Então é fato que faz parte da vida do crente também lutas e sofrimentos, e Tiago diz aqui: está alguém sofrendo, está alguém doente, está alguém em dificuldade, então essa pessoa deve orar. Esse sofrimento ele pode ser físico, mental, pessoal, e nós precisamos entender isso, que ser crente não é se tornar super crente e imune às lutas e aos sofrimentos. Então, por isso, Tiago vai nos aconselhar que, se estamos passando por lutas, por sofrimentos ou por angústias, devemos buscar fortalecimento, devemos colocar a nossa esperança, devemos fazer declarações da nossa confiança na pessoa de Deus, e isso através da oração. Conforme diz também Pedro, lá em 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meus irmãos, devemos orar, e orar, como diz também o apóstolo Paulo, orar sem cessar. A oração é um elo vital do nosso relacionamento com o Senhor. Nós mantemos um contato direto com o autor e consumador da nossa fé e com o nosso Criador. Amém? Até aí tranquilo? Muito bem. Entendemos então a necessidade, a importância da oração nas nossas vidas. Mas é muito interessante observar que a Bíblia, ela nos ensina, nos direciona, nos mostra que nós não devemos orar apenas por nós. Devemos orar uns pelos outros. Devemos nutrir, meu irmão e minha irmã, esse cuidado através da oração sobre a vida dos nossos irmãos. Alguém já disse que a oração é a maneira mais maravilhosa de amar alguém. Então, quando nós pensamos nas pessoas que amamos e que são importantes para nós, devemos pensar que nosso amor deve nos levar a colocar essas pessoas constantemente diante do altar, diante do nosso
Senhor. Então, Tiago aqui nos orienta: orai uns pelos outros. Quando souber do pecado de alguém, e se você tiver possibilidade, coloque a mão sobre o ombro dessa pessoa e diga: eu vou, ou até mesmo eu estou orando por você. Orai uns pelos outros. O contexto que nós vemos aqui de Tiago fala a respeito de pecado, fala a respeito de situações onde nós também cometemos um erro um com o outro. E Tiago vai nos orientar a respeito de confessarmos os nossos pecados uns aos outros e também orarmos uns pelos outros. Quando nós tomamos conhecimento de que um irmão nosso caiu em pecado, que o irmão nosso está passando por um momento de frieza ou de fraqueza espiritual, não deve ser papel nosso o julgamento, a condenação, porque o Senhor há de cuidar do coração de cada um de nós. Mas devemos apresentar diante de Deus os nossos irmãos. Devemos interceder uns pelos outros. Devemos, como eu disse agora há pouco, tendo a oportunidade, colocar a mão no ombro do nosso irmão e não apenas orar por ele, mas orar com ele. Devemos aproveitar as oportunidades hoje, diante desse confinamento, diante do coronavírus, da pandemia, do afastamento social. Precisamos entender como é valioso o tocar alguém, o abraçar alguém e dizer: eu vou orar por você, ou eu posso orar por você nesse momento. Sei que agora, nesse momento, essa não é uma realidade, porque estamos num distanciamento social. Mas quando tudo isso terminar, que as nossas orações um pelo outro possam ser também assim presente. Mas enquanto isso não acontece, ore, meu irmão. Quem você lembra nesse momento que está passando por uma frieza espiritual, passando por um momento de pecado, por um afastamento da comunhão e da convivência da fé? Ore. Apresente ao Senhor esse irmão, essa irmã em oração, lembrando a recomendação bíblica de que aquele que pensa estar de pé, que ore, que veja, que não venha também cair. Então o apóstolo Paulo aqui, Tiago, vai nos colocar esse contexto de oração uns pelos outros, também num relacionamento, muitas vezes, que envolve o pecado. Devemos então confessar se eu errei com alguém, se erraram comigo, confessar o pecado um ao outro, nos perdoarmos e orarmos uns pelos outros. Mas é interessante que quando nós então saímos um pouco de Tiago, vamos ampliando um pouco a visão a respeito da oração uns pelos outros, nós vamos observar que o apóstolo Paulo demonstra essa necessidade de orar uns pelos outros, como uma prática da fé cristã. 1 Tessalonicenses 1, de 11 a 12, ele mesmo nos diz assim, olha: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Repetidas vezes o apóstolo Paulo vai nos mostrar a necessidade de orar uns pelos outros. Tanto ele orando, quanto ele pedindo que orassem também por ele, Então, ele mesmo vai dizer assim, olha: irmãos, orai por nós. 1 Tessalonicenses 5, versículo 25, 2 aos Tessalonicenses 3, 1. Suas cartas às igrejas também dão testemunho de que há esse pedido de oração. Orai por nós, como nós vimos aqui. E até o próprio Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja,
nos ensinou que devemos orar uns pelos outros. Ele mesmo, o Senhor, orou por nós. Temos a oração sacerdotal, que nos fala do Senhor orando por nós, e há dois momentos muito interessantes. Há um momento em que ele conversa com Pedro e diz que o diabo pediu o coração de Pedro para se andar, e ele diz: olha, eu roguei por ti. Né? Que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus falando. E depois que Pedro nega, Jesus Cristo tem esse reencontro com Pedro, nós vamos observar Jesus Cristo falando com amor e com carinho a ele, Pedro, da sua restauração, e diz que ele viesse a cuidar também do rebanho. Então, dois momentos aqui: a oração sacerdotal, é esse momento em que o Senhor Jesus orou por nós, e esse momento maravilhoso também que o Senhor orou por Pedro, né? Então, é muito interessante nós observarmos essas referências onde devemos estar orando uns pelos outros. Meus irmãos, uma das maneiras mais maravilhosas de amar o outro é orar por ele. É muito bom poder orar pelo filho, pelo marido, pela esposa, pelo pai. Mas a Bíblia vai nos ensinar a orar não só por nós e não só pela nossa família, mas devemos orar pelos outros, tanto os nossos irmãos, quanto até por aqueles que não são cristãos. Esse momento de intercessão. E é interessante pensar que às vezes fazemos uma oração tão mecânica quando nós vamos orar a respeito do outro. Tenha cuidado com isso, vigie, perceba, se analise. Que algumas vezes quando vamos orar por nós, fazemos uma oração, aspas, né, mais fervorosa. Aquela oração onde nós clamamos, suplicamos ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. Às vezes, irmãos, é uma topada que nós demos. E nós suplicamos a graça do céu sobre as nossas vidas para que aquela unha não caia. E às vezes o irmão nosso está internado no hospital, diante da possibilidade da morte, e muitas vezes fazemos aquela oração mecânica: Senhor, abençoa fulano. Devemos orar para que Deus nos ensine a orar pelo outro, para que possamos orar com empatia, para que possamos orar pensando como nós gostaríamos que orassem por nós se nós estivéssemos naquela situação. Orar pelas famílias. Meu irmão, pense agora você, famílias que você conhece, que estão passando por lutas, que estão à beira do divórcio, famílias que têm dificuldade de relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos. Ore por essas famílias, ore pelo seu vizinho, que você conhece, sabe um pouco das suas lutas aí, com quem você às vezes tem uma conversa ou outra. Ore, a Bíblia vai nos ensinar a nos colocarmos no lugar do outro e a intercedermos uns pelos outros. E a Bíblia, ela é tão maravilhosa. Por isso que nós temos falado a respeito desse estudo, que esse estudo ele é, na realidade, um grande desafio. Os mandamentos recíprocos são um grande desafio, porque no centro dos mandamentos recíprocos está uma sentença: fazer a vontade de Deus e não a nossa. Porque não é nossa vontade natural orar pelo outro dessa maneira. Nossa vontade natural é pedir por nós. Mas a vontade de Deus é que oremos uns pelos outros. Então, pensando na comunidade da fé, orai uns pelos outros. Orai. E se houver até na comunidade da fé, ou fora dela, alguém que se denomine ou que se coloque numa condição de inimigo seu, Jesus Cristo vai dizer que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Orar por ele. Colocar diante do Senhor aquela vida. Não é pedir que Deus leve, né? Eu vou orar pelo meu inimigo. Senhor, leva. Não, não é isso.
mas é suplicar que o Senhor, na ação do Espírito Santo, esteja agindo naquele coração, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja revelando a sua vontade. E abençoando, meu irmão e minha irmã, é abençoando com aquilo que Deus sabe o que precisa. Deus sabe. Então que Deus esteja cuidando até daqueles que se colocam numa situação de inimizade contra nós. Devemos orar. Devemos orar pela igreja. Devemos orar por aqueles que nos visitam. Num domingo você chegou, num dia de semana, viu um visitante. Devemos curvar as nossas cabeças diante do Senhor, a nossa cabeça diante do Senhor, e devemos orar: Senhor, eu não sei quem é esse rapaz, quem é essa senhora, quem é essa pessoa que está conosco, mas, Senhor, haja no coração dele e dela. Que seja hoje noite de salvação. Se já for um cristão, que o Senhor incendeie o seu coração por amor ao Senhor e por obediência ao Senhor. Devemos orar, irmãos, uns pelos outros. E a nossa oração, ela deve ser uma oração que glorifique o nome de Deus. A oração, ela não é uma oração apenas onde nós estamos diante de um mercado e vamos pegar aquilo que nós necessitamos ou que achamos que o outro necessita. Devemos orar pedindo que Deus traga arrependimento no coração daqueles que estão longe do Senhor. Tanto no nosso coração quanto no outro. Devemos orar como o apóstolo Paulo mesmo orou, fez aqui essa oração, suplicando que eles mesmos pudessem ter em sua vida uma ação do Espírito Santo e glorificarem o nome de Deus com as suas vidas, né? Aqui, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade ou obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Devemos orar, fazer orações por avivamento, por regeneração, por conversão. Orai uns pelos outros, devemos orar assim, irmãos. Agora, é importantíssimo pensar numa lição a respeito de oração. Não existe oração forte e oração fraca, meu irmão. A questão aqui não é a pessoa poderosa que ora. Poderoso é aquele que intercede por nós. Poderoso é aquele que ouve as nossas orações. Poderoso é aquele que nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Então, não se preocupe